O princípio da inércia erige no ordenamento jurídico com o propósito basilar de impedir que o judiciário, por iniciativa própria, proponha uma ação com o intuito de julgá-la em seguida. Lei artigo 2º do Código de Processo Civil CPC. Leitura do artigo 2º do Código de Processo Civil. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Assim, o artigo 2º do Código de Processo Civil, CPC, positivou, com vigência no ordenamento jurídico, que qualquer processo judicial deve iniciar por provocação da parte interessada que, via de regra, é quem teve o direito lesado ou ameaçado de lesão. Leitura do artigo 189 do Código Civil. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. O texto legal deixa cristalino que o processo judicial começa por iniciativa da parte autora, porém o desenvolvimento válido é por impulso oficial, do judiciário, desde que a parte autora cumpra o que lhe é exigida. Por exemplo, se a parte autora, devidamente intimada, deixar de praticar ato ou diligência determinada pelo julgador, este poderá extinguir o processo, encerrando o ciclo de impulso oficial, por sentença. Um clássico exemplo, onde o processo judicial não se desenvolve plenamente, encontra-se previsto no artigo 321 do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial, no caso em que, após ser intimada para corrigir vício sanável, não o faz. Leitura do artigo 321 do Código de Processo Civil. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Não podemos olvidar que, além do indeferimento previsto no artigo 321 do CPC, existem outras hipóteses legais que impedem o desenvolvimento regular do processo e, consequentemente, o juiz fica impedido de avaliar o mérito de uma demanda. Leia os artigos 330 e 332 do CPC. Nesses casos, o juiz, saindo da inércia legal, ao pronunciar-se por meio de uma sentença sem resolução de mérito, comunica à parte autora a respeito do vício insanável que levou ao indeferimento de plano da inicial. Leia o artigo 485, inciso 1 do CPC. À luz do princípio da inércia, o judiciário somente intervirá em situações de fato quando devidamente provocado, respeitando assim a autonomia das partes. Destarte, para tirar o judiciário da inércia legal, a parte autora, detentora do direito violado, proporá ação conveniente requerendo o que achar de direito. Para tal, manejará medida jurídica, denominada de petição inicial ou exordial, que for adequada para o caso e atendendo às formalidades exigidas. O formalismo do ato encontra-se positivado no artigo 319 do CPC, independentemente de a parte autora fazer jus ou não ao direito pleiteado, necessitando, por ora, demonstrar a titularidade do direito, bem como dano ou ameaça de dano. Leitura do artigo 319 do Código de Processo Civil. A petição inicial indicará: inciso 1º, o juízo a que é dirigida. Inciso 2º, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4º, o pedido com as suas especificações. Inciso 5º, o valor da causa. Inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência, pela audiência de conciliação ou de mediação, conforme o caso. Então, é necessário que se tire da ideia o mito de só peticiona em juízo quem tem direito. Parta do pressuposto que, se a verdade é relativa, cada cidadão tem uma visão da verdade, seja ela a verdade do autor, do réu, da testemunha, do terceiro interessado na lide, e a do julgador, prevalecendo a deste para instituir a justiça. Logo todos podem provocar a justiça em busca de uma tutela satisfativa. Todavia, não se pode confundir direito com justiça. O direito vem positivado no ordenamento jurídico em forma de normas jurídicas,
enquanto que a justiça ocorre quando esse direito é aplicado dentro daquilo que o direito diz. Em conformidade com o artigo 5º, inciso 35, da Carta Republicana de 1988 e o artigo 3º do Código de Processo Civil, o juiz promove a reparação do direito lesado de acordo com as normas jurídicas positivadas no ordenamento jurídico, com as interpretações destas normas pelos tribunais, jurisprudência e, conforme o caso exigir, nos costumes que variam conforme as peculiaridades culturais. Leitura do artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Leitura do artigo 3º do Código de Processo Civil. Não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Assim sendo, se alguém achar que foi lesado ou que sofre ameaça de lesão naquilo que entende ser seu direito, pode provocar o juízo para ter sua demanda apreciada e obter uma tutela jurisdicional. Leia os artigos 213 e 204 do CPC. Mesmo o juiz considerando tratar-se de litigância de má-fé, lei artigo 80 do CPC, não pode ficar na inércia e deixar de apreciar a demanda, pronunciando-se por meio de sentença que resolva o mérito, lei artigo 5º, inciso 35, da Carta Magna de 88. Leitura do artigo 203 do Código de Processo Civil. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Leitura do artigo 204 do Código de Processo Civil. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Se por um lado a norma infraconstitucional define que o processo apenas começa por vontade da parte titular do direito ameaçado ou lesado, leia o artigo 189 do Código Civil. Por outro lado, para coibir abusos, estabelece prazos para o direito de agir ser exercido, com aplicação de sanções, como a prescrição do direito de agir. Leia os artigos 205 e 206 do Código Civil, ou seja, o titular do direito violado perde o direito de propor a reparação do dano em juízo. A partir do momento que o direito foi violado ou ameaçado, começa a fluir o prazo para o detentor do direito, ameaçado ou violado, exercer o direito de agir e propor a ação, previsão legal no artigo 312 do CPC, por petição que atenda às formalidades legais, do artigo 319 do CPC, cujo registro ou distribuição, prevista no artigo 284 do CPC, conforme o caso, torna prevento o juiz que decidirá a lide. Leia o artigo 59 do CPC. Leitura do artigo 312 do Código de Processo Civil. Considera-se proposta a ação, quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Leitura do artigo 284 do Código Processual Civil. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Leitura do artigo 59 do Código Processual Civil. O registro, ou a distribuição da petição inicial, torna prevento o juízo. Leitura do artigo 43 do Código Processual Civil. Determina-se a competência no momento do registro, ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Com esteio no mencionado artigo 3º do Código Processual Civil, cuja regra matriz está ancorada no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal de 1988, para promover a ação que retira o juízo da inércia, o detentor do direito não precisa aguardar a consumação da lesão para exercer o direito de agir, ou seja, não precisa aguardar em silêncio a lesão acontecer. Por exemplo, havendo indícios de lesão e probabilidades suficientes, demonstrada por provas admitidas em direito, que alguém tenta turbar a posse de um imóvel, e possível perda da posse do referido direito material, pode o proprietário provocar o juízo, tirando-o da inércia legal, com a propositura da ação possessória, denominada interdito proibitório, com claro objetivo de conseguir tutela preventiva de urgência, para impedir a turbação e iminente esbulho. Leitura do artigo 1210 do Código Civil. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Leitura do artigo 567 do Código Processual Civil. O possuidor direto ou indireto,
que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Conclui-se com o exposto, que a leitura do artigo 189 do Código Civil deve ser avaliada em harmonia com a norma constitucional matriz, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988, e outras normas processuais, como a regra que autoriza o agir jurídico preventivo pela turbação, prevista no artigo 560 do CPC. Assim, demonstrada a existência de uma ameaça, a parte turbada poderá provocar o juízo em busca de uma tutela satisfativa que impeça a importunação ou a iminente perda da posse, impondo ao transgressor uma obrigação de não fazer concomina de caráter pecuniário, denominada astreinte, multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação de não fazer. Leitura do artigo 560 do Código Processual Civil. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho. Por todo o exposto, é evidente não ser a lesão ou a ameaça ao direito que retira o juízo da inércia, mas sim a propositura da ação, artigo 312 do CPC, independentemente da fixação da competência, artigo 43 do CPC, e ou a prevenção, artigo 59 do CPC, se efetivar no registro ou na distribuição, conforme demandar o caso em concreto.